Paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 29, que diz assim: E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Meu Deus! Não bastou a Herodias e a filha de Herodias matar João Batista. Não bastou pegar a cabeça do profeta degolada, com sangue, com cheiro, coisa terrível, carnificina, e apresentar diante dos convidados do rei. Não bastou isso. Além disso, eles deixaram o corpo abandonado, apodrecendo na prisão. Olha que coisa terrível. Nem para enterrar. Tem o texto aqui que nós lemos anteriormente, uns versículos anteriores, que fala que o rei Herodes se entristeceu quando a menina pediu a cabeça de João Batista. Tem outro que fala que ele temia o profeta. Nós temos que entender uma coisa. Nem enterrar o corpo, o resto do corpo do profeta, eles tiveram a capacidade. Com isso nós entendemos que tudo foi orquestrado, que o objetivo era matar João Batista, era buscar uma oportunidade para matá-lo e fazer da melhor forma para que a imagem do rei não fosse denegrida. E como essa humilhação, não só de pegar a cabeça e expor diante dos convidados, também esta humilhação de abandonar o corpo do homem, nós vemos os discípulos de João, que depois do ocorrido souberam do fato, foram dar honra ao seu antigo mestre. Foram lá, pegaram o corpo de João e o puseram num sepulcro. Fizeram um enterro para ele, para que o corpo pudesse ali descansar, não ficar exposto à carne do profeta, não ficar exposto os restos do profeta. Eu preciso lembrar de João não como um homem degolado, não com o corpo apodrecido. Nós precisamos lembrar de João Batista como profeta do Altíssimo, aquele que não tinha medo de falar em nome do Senhor, de expor pecados. Quantos pregadores hoje em dia não falam mais de pecado nas igrejas? Quantos não falam de pecado, de arrependimento, de salvação? Falam coisas bonitas que vão lá e estão trazendo entretenimento para as plateias dentro das igrejas. É um público mais elitizado, vou falar de coisas elitizadas. É um povo mais pobre, vou falar de coisas simples, mas não prega contra pecado. Cadê os profetas que expõem os pecados? Deus só revela a bênção? Deus só revela que vai dar tudo certo? Deus só revela que a porta vai abrir? Deus só revela que a cura vai vir? Deus não revela mais que vai vir enfermidade? Deus não revela mais que você está em pecado oculto, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro? Deus não revela que você está em adultério, que você está roubando a Deus? Cadê os profetas? Os discípulos foram lá em honrar o seu mestre, porque o profeta ele precisa ser honrado até mesmo morto. Quando Eliseu morreu e o jogaram dentro de uma cova, nem fechar a cova eles fecharam. Porém um homem caiu, morreu, jogaram ele dentro da cova do profeta. Ao ter contato com os ossos do profeta, aquele homem ressuscitou. Eliseu já estava morto. Então os discípulos foram lá em honrar o seu mestre até depois de morto. E hoje é assim. Enquanto você está do lado da pessoa, alguns te honram, te protegem, te defendem. Até o momento que os seus interesses estão sendo guardados. Acabou o interesse, mesmo ele estando do seu lado, na frente ele te defende, por trás ele fala mal. Eles não honram. O ensino que nós estamos tendo nesse texto é que os verdadeiros discípulos, os verdadeiros amigos e companheiros nos defendem a nossa honra até mesmo depois da morte. Eles zelam por nós até depois que nós fomos mortos. E nós precisamos voltar com isso. Nós precisamos de honra no nosso meio. Nós precisamos honrar os nossos pastores, as nossas autoridades. Nós precisamos honrar os nossos irmãos que estão conosco dentro da igreja chamada da família da fé. Nós precisamos honrar os nossos cônjuges, os nossos filhos. Nós precisamos de uma posição de honra
no nosso meio, porque o inimigo quer nos humilhar, o inimigo quer destruir a honra, o inimigo quer jogar um contra os outros, gerar contenda e rebelião. Não, nós precisamos voltar ao que está escrito na Bíblia e honrar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são dignos de honra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.